Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e vocês estão no canal Recriar com Arte. E hoje eu vou testar junto com vocês essa maravilha, gente. É a Pixie 10W da Algo Laser, que é uma ferramenta de corte e também de gravação a laser que com certeza irá ajudar muito nos nossos trabalhos de artesanato. Eu fiz vários projetos utilizando pedra, cortes em MDF, gravação de imagens em MDF. Também vou ensinar a fazer lindos carimbos em EVA, gente, ficaram maravilhosos. E vocês não acreditam como é fácil usar essa ferramenta. Vou mostrar todas as configurações do jeitinho que vocês gostam, né? Com o passo a passo detalhado. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão ficar apaixonados por essa ferramenta, a Pixie da Algo Laser. Então vamos lá aprender, gente? Até já! E agora vamos conhecer de perto essa maravilha, a Pixie da Algo Laser. E eu vou mostrar detalhadamente para vocês todos os acessórios que acompanham e suas utilizações. E ela vem com vários acessórios. Primeiro, o manual, né, de instruções, que é super ilustrado e fica muito fácil de você entender todas as funcionalidades da Pixie. Vem também um visor de proteção, olha só. Você encaixa nessa parte de cima da Pixie. Esse cantinho, olha, encaixa com esse cantinho, tá vendo? Ele fica super firme aqui, que é mais uma proteção para quando nós estivermos trabalhando. Ela tem essa proteção também lateral, olha, e vem também com uma chave e um adaptador tipo C, que são esses dois. Depois eu vou mostrar para vocês. Este aqui serve para você acoplar o celular, se você quiser mandar alguma imagem, alguma coisa do seu celular. E esse aqui, para nós adaptarmos um pendrive, mas isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ela vem também com algumas chapas, né, para a gente fazer teste. Olha, vem com essa de madeira de pinos, vem com uma chapinha de acrílico. Vem esse pincel para limpeza. Essa chave aqui, olha. E essa caneta touch, que vai ser bastante útil quando nós formos mexer nas funcionalidades aqui da máquina. E também vem com essa pecinha que é muito importante, que nós vamos usar para calibrar a altura do laser, para calibrar o foco. Eu vou mostrar detalhadamente para vocês, mas vocês vão ver que é muito fácil também usar. E vem com essa caixinha, que é a caixinha de proteção do laser. Eu vou mostrar agora para vocês como é que nós encaixamos. E agora, para encaixar essa proteção do laser, vocês vão ver que é bem fácil. Ele tem esses dois ímãs que são um pouco mais altos que os outros. Então, você vai deixar posicionado do lado esquerdo. Aqui, olha só, é o módulo do laser. Então, eu venho aqui, olha, simplesmente encaixo, tá? O próprio ímã já vai puxar e encaixar. E já está pronto aqui a nossa proteção do laser. Além disso, vem também, olha, com uma fonte de alimentação. Ela é uma fonte bivolt, já vem com a tomada que nós utilizamos aqui no Brasil, sem a necessidade de adaptar com nada, tá? E como ela é bivolt, você pode usar tanto em 110 quanto 220 volts. E vem também com essa saída de ar. E também daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como encaixar e para que serve. E a parte de trás da máquina vocês vão ver que é bem fácil. Aqui nós temos a entrada do cabo de alimentação. Então é só você encaixar aqui, olha, o cabo de alimentação. E aqui nós temos um botão liga-desliga, para ligar e desligar a máquina. Aqui, olha, onde está escrito Type-C, é onde nós vamos encaixar esse adaptador, olha só, que é justamente quando você precisar usar ou o seu celular ou então encaixar um pendrive, porque aqui fica uma saída USB.
E essa parte aqui é para encaixar um acessório que você pode comprar a parte que é um eixo rotativo, quando você precisa fazer gravações, por exemplo, em garrafas ou algo que seja circular, né, seja cilíndrico. Então você vai precisar desse acessório, então é aqui que você encaixa. Aqui nós encaixamos, olha só, essa peça que é o nivelador do foco do laser, e nessa parte aqui eu vou encaixar aquela mangueira que eu mostrei para vocês. Olha só, simplesmente coloco aqui, ó, e roda um pouquinho e encaixa. E essa mangueira ela estica, tá vendo, gente? Então aqui essa saída de ar você pode colocar para fora de uma janela ou um pouco longe de onde você estiver trabalhando, porque se eventualmente na hora do trabalho sair um pouquinho de fumaça ou você estiver fazendo um corte no MDF e sair uma poeirinha, então essa mangueira vai jogar para longe, você não vai ter perigo nenhum, porque essa máquina aqui ela é super segura. E a grande vantagem da Pixie é que você consegue fazer tudo através desse painel. Então aqui nós conseguimos gravar, nós conseguimos fazer recortes, escolher modelos, puxar de um pendrive algumas imagens e fica muito fácil de trabalhar. Então você não fica dependente de um computador ou de um aplicativo ou de ligá-la ao celular. Mas por acaso você quiser ligar ao computador ou ao celular e usar o aplicativo da Algo Laser, também é possível, você pode fazer isso. Mas é muito prático fazer tudo utilizando esse painel que é muito simples, e agora eu vou explicar para vocês as configurações que devem ser feitas na primeira utilização. Então você vem aqui, olha, utilizando a caneta Touch e vou clicar nessa engrenagem aqui que são as configurações. Olha, eu clico nela e a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o idioma. Então venho aqui em linguagens, olha, clico e vou procurar o meu idioma, que é o português. Olha aqui, português. Clico sobre ele, confirmo e pronto. Agora ela vai ajustar todos os menus da máquina para o idioma português, que vai facilitar bastante a minha utilização. E agora novamente eu vou clicar aqui na engrenagem e a segunda etapa é conectar a Pixie à sua rede Wi-Fi. Então eu venho aqui, olha, nesse primeiro botão, clico e ela vai pesquisar todas as redes Wi-Fi que estão perto de onde a máquina está instalada. Aqui, olha, eu já configurei para o meu Wi-Fi, que é recriar. Mas, por exemplo, essa outra rede também é da minha casa. Se eu quisesse configurar, era só clicar sobre ela e aqui eu coloco a senha do Wi-Fi e confirmo. E aí ela vai já conectar a máquina à sua rede Wi-Fi. Como eu já conectei na rede que eu estou usando agora, que é recriar, eu não vou fazer essa etapa, mas vocês viram que é bem fácil. Volto aqui novamente. Quando você está utilizando pela primeira vez, após a conexão na rede Wi-Fi, pode ser que ela peça para fazer uma atualização. Então é só você concordar e esperar que ela faça a atualização automaticamente. Após a atualização, nós vamos também configurar a potência do laser. Então você vem aqui em máquina, clica em laser e você vai escolher a potência. A Pixie ela tem de 3, 5 e 10 watts. Essa minha máquina ela é de 10. Então eu vou clicar aqui, olha, escolher 10. Tá vendo? 10 watts. Aqui a distância focal eu vou deixar em 30 mesmo, porque isso depois nós podemos ajustar conforme o material que nós estamos usando. Volto aqui e pronto, gente. As configurações iniciais já estão prontas e a Pixie está prontinha para começar a trabalhar e fazer trabalhos belíssimos, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. E algo muito importante que nós sempre devemos fazer antes de começar uma gravação ou um recorte é ajustar o foco do laser. Vocês vão ver que é bem fácil. Olha, eu vou retirar aqui essa tampa de proteção e vocês estão vendo aqui essa engrenagem, esse botão. À medida que eu giro esse botão, eu consigo fazer com que o laser suba ou desça, ajustando o foco. Então, se eu virar assim para o lado direito, ele vai subir, e se eu virar para o lado esquerdo, ele vai baixar. Eu vou mostrar melhor aqui para vocês. Então, olhem só, digamos que eu queira fazer minha primeira gravação aqui nessa plaquinha de pinos. Eu vou colocar ela
aqui nessa parte, olha, logo abaixo do laser, vou tirar a capinha de proteção. E agora eu vou ajustar o foco. Então, utilizando essa peça aqui, olha, que parece um martelinho, eu vou colocar logo abaixo do laser. Vocês estão notando que tem uma distância muito grande aqui? Então, agora eu vou usar aquele botão que eu mostrei para vocês, olha, e vou baixar o laser até essa altura. Olha só, vou girando para o lado esquerdo o botão e tá vendo que o laser vai baixando? Olha. E assim, quando ele encostar aqui nesse martelinho, significa que o foco já está na medida correta para que nós possamos fazer uma impressão, um recorte perfeitos. Aí eu retiro e pronto, agora eu já posso começar a trabalhar. Agora, digamos que eu queira fazer a impressão ou recorte em um material que é um pouco mais alto do que essa madeira que tem somente 3 milímetros. Então, vou precisar ajustar o foco novamente. Eu coloco aqui, por exemplo, essa pedra, olha, que eu quero fazer uma gravação, porque ele também faz gravação em pedra. E vocês vão notar, olha, que vai faltar espaço. Então, o que eu faço? Eu giro novamente aquele botãozinho que eu mostrei para vocês para o lado direito. Faço o laser subir um pouquinho, olha. E na medida que eu coloco aqui embaixo o martelinho e vejo que deu a altura correta, aí sim já está ajustado o foco para que eu possa imprimir aqui nessa pedra que é um pouco mais grossa, né, do que esse madeira de 3 milímetros. E assim, conforme o material que você for utilizar, você faz esse ajuste do foco, que vocês viram que é bem simples e bem fácil. Mas fiquem tranquilos que a máquina, antes de começar a trabalhar, ela te lembra que você precisa fazer o ajuste do foco. E aqui no painel nós temos várias opções de utilização. A primeira que eu vou mostrar para vocês é aqui, olha, nós vamos clicar em projetos. E aqui nós temos esse botão que está escrito exemplo. E aqui nós temos vários exemplos já configurados. Olha só que bonitinho, tem todas essas imagens. São 40 exemplos, gente, que nós podemos utilizar nos nossos trabalhos. Então, eu vou escolher um deles aqui. Olha, só ir clicando nessa setinha aqui abaixo, que ele vai descendo e vai mostrando, né, as várias possibilidades aqui, tanto de gravação quanto de recorte. E eu vou escolher, deixa eu ver, como nós estamos no Natal, eu vou escolher essa bola de Natal aqui, que eu acho que vai ficar bem bonitinho, olha. É um ornamento de Natal. Tá vendo? Já escolhi. Aqui ele já tá todo configurado, né? Aqui eu clico em seguinte. E essa parte aqui, gente, é para você determinar para onde vai o laser. Então, se eu clico aqui no meio, ele vai para a região aqui, tá vendo? De início, que é essa daqui. Agora, se eu vou clicando aqui nesses outros eixos, olha, está vendo? Ele vai movendo para o lado, vai movendo para frente. E assim eu determino onde eu quero, né, que a minha gravação seja feita na minha peça. Olha, eu vou deixar ele um pouco aqui mais para frente, porque eu acredito que fique melhor para vocês visualizarem depois, tá? Esse botão aqui, olha, ele serve para testar antecipadamente onde o laser vai trabalhar. Então, na hora que eu clico nesse botão, olha só, gente, vocês estão vendo essa luz? Essa luz está determinando onde o laser vai trabalhar no momento que estiver recortando. Então, se você quiser ajustar para que ele fique em outro local, é só você movimentar a sua placa ou então aqui o eixo do laser, que ele vai ficar posicionado certinho. Como no caso do meu, olha só, ele já tá pegando a minha placa toda, então para mim já tá bom assim, porque eu tô fazendo agora só um exemplo para vocês, né, verem como é o funcionamento. Como eu já fiz a parte do alinhamento, então agora é só clicar em iniciar. Aí tá vendo? Olha, ele vai pedir para eu fechar a tampa de segurança para iniciar a gravação. Então, olha, eu tenho que colocar essa tampa. Essa é a segurança, né, da Pixie, que é excelente. Enquanto você não fechar todas as portas de segurança, ela não começa a funcionar. E vou fechar essa porta aqui da frente também, olha.
Agora que está totalmente seguro, aí ela vai começar a fazer o processo de gravação. Nessa parte aqui, nós podemos observar o percentual que está sendo gravado da peça. Olha, ela já gravou, né, em 3%. No caso, agora eu estou fazendo um recorte. Aqui é a qualidade, que está alta, o material e aqui a velocidade. Se eu clicar aqui na velocidade, olha, eu posso aumentar a velocidade ou diminuir se eu quiser, tá? Eu vou deixar como está aqui em 100%. E aqui a potência, olha, se eu clicar em potência, ele vai aumentar. Quanto mais alta a potência, mais forte fica, mais escuro, né? Quanto menos potência, menos forte. Então aqui eu vou fechar. Se eu quiser dar uma pausa, é só clicar aqui, que ele vai pausar. E se eu quiser parar o meu trabalho, eu clico aqui. Então agora, gente, é só deixar o laser trabalhar, acompanharmos aqui, né, o percentual de trabalho, e ele vai praticamente fazer tudo sozinho. E olha só, gente, o trabalho já está quase finalizado, e quando finalizar eu já posso levantar aqui a tampa e retirar o meu trabalho já prontinho. Pronto, gente, olha, como vocês podem ver aqui, olha, o trabalho já foi terminado e a gravação já foi concluída. Então, eu já posso, né, clicar aqui em terminado e abrir a tampa e retirar o meu trabalho. E olha só, gente, que perfeição de trabalho. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês o recorte, como ficou perfeito. Coloquei nessa placa de MDF que é um pouco grande, porque é a que eu tenho disponível, mas poderia ser uma plaquinha assim pequena e você só imprimir aquilo que você desejasse. Ou depois eu posso imprimir outra bola aqui, outro motivo aqui para aproveitar, né, todo o material. Mas olha só, vou retirar aqui da placa. E olha, gente, que coisa perfeita. Aí agora eu venho aqui só empurrando, né, essas partes que ainda não soltaram, para que todos os relevos apareçam. Mas olha que corte bonito, né? E os contornos, né, ficaram também bem certinhos. Isso aqui, gente, para nós fazermos aqueles arabesco, fica maravilhoso o resultado, né? E não precisa mais comprar. E o melhor, você pode fazer o desenho que desejar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como utilizar desenhos sem ser esses configurados aqui da máquina, utilizando o pendrive, que também é bem fácil. Olha. E pronto, gente, olha, já retirei tudo e olha só que coisa linda, que recorte perfeito, né? Vou pôr aqui no fundo claro que ficou no MDF. Muito lindo. Então agora é só pintar. Inclusive você pode usar, né, isso aqui para pendurar na árvore de Natal, porque ele vem, né, com essa bolinha aqui, fica lindo. Eu já tinha feito esse outro de teste, olha também que bonito esse modelo. Também é um modelo daqui, um modelo pré-configurado. E assim, né, gente, olha, são muitos modelos, tá? É só você ir baixando aqui, olha, e escolhendo, né, aquilo que você desejar. Agora tá em 13, mas tem 40. Olha as mandalas, que lindas, gente. Para fazer mandala também uma maravilha, né? E agora eu vou ensinar para vocês o segundo material. E agora nós iremos para mais uma funcionalidade. Desta vez, no lugar de usar as imagens pré-configuradas, eu vou usar uma imagem a partir de um pendrive. Então vocês lembram que eu mostrei essa pecinha no início da aula que encaixa aqui atrás? Ela serve justamente para isso, gente, para encaixarmos o pendrive. Olha, eu encaixo o pendrive aqui e vou colocar atrás da máquina. E agora é bem fácil, olha. Eu clico aqui em projetos e aqui eu vou escolher, olha, unidade USB. Escolho aqui, ela vai abrir. Eu tenho esses dois arquivos aqui na minha unidade USB. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Ele vai carregar a imagem, que é uma fotografia minha. Olha só, gente, aquela que eu usei na aula do prato. Então, eu vou imprimir essa imagem, vou gravar, aliás, essa imagem aqui nessa plaquinha de MDF que eu vou deixar aqui embaixo.
E eu já calibrei, né, a altura do foco de acordo com a plaquinha do MDF. Então, aqui eu clico em gravar, olha só. E aqui eu vou escolher primeiro o material. Como essa placa aqui é uma placa de pinos, eu falei MDF, mas é pinos. Então, eu vou procurar aqui nos materiais a placa de pinos. Olha aqui, tábua de pinho, tá vendo? Olha, eu clico nela. E aqui, gente, serve para nós escolhermos a cor. Se eu quero que a gravação fique um pouco mais clara, eu clico aqui. Se eu quero que fique bem escura, aí eu clico aqui embaixo. Eu vou colocar um meio termo, olha só, vou clicar aqui, que a velocidade vai ser de 4.000 e a potência de 20%. E agora eu vou confirmar, tá? Então, aqui a qualidade ficou alta. Se eu quisesse uma qualidade menor, média ou altíssima, eu poderia modificar. Mas eu vou deixar aqui mesmo em alta, potência 20%, velocidade média, tá? Aí eu vou clicar a processar. Aqui, gente, eu vou ajustar a minha imagem. Olha, que eu quero que ela fique bem no centro da minha peça, né? Então, aqui eu vou ajustar. E aqui eu consigo ajustar também o tamanho, olha. Tá vendo? Aqui eu coloquei já em 100%, que o tamanho é 90 por 90. Aqui eu deixo ela bem centralizada, olha. E agora eu vou clicar aqui nesse botão, que é para fazer justamente aquele teste, né, de onde o laser tá passando, que é para eu verificar se vai pegar na minha placa toda. Então eu vou clicar aqui. E como vocês podem observar, olha só, no teste o laser está passando exatamente sobre a plaquinha. Se eu quisesse ajustar, seria só empurrar a plaquinha para a direita ou para a esquerda, para que ele ficasse bem centralizado. Então, essa parte que apareceu aqui do laser é justamente onde vai ser impressa a minha foto. E agora que as configurações já estão todas prontas, eu baixo aqui a proteção. Aqui já está encaixado e eu vou clicar em iniciar e ela vai começar a imprimir a minha foto. Como eu mostrei da outra vez para vocês, aqui está o percentual de trabalho que está sendo realizado e aqui o tempo que vai demorar, tá? É bem rápido, gente. E pronto, gente, a gravação já terminou, então vou clicar aqui, ó, em terminado. Aqui eu volto, né, para sair do pendrive, olha. E vamos ver o projeto como ficou. Nossa, gente, olha que perfeição que ficou essa gravação, né? Parece uma fotografia que foi transferida para cá, ficou perfeito. Eu adorei. E essa é mais uma opção de ganho extra, né, gente? Porque vocês podem trabalhar com personalização. Aqui eu usei nessa tábua de pinho, mas como vocês viram, ela grava em diversos materiais. Então você poderia ter feito esse trabalho no acrílico, poderia ter feito no vidro, na madeira, como eu fiz aqui, em pedra, em azulejo, em papel, papelão, enfim, os materiais, gente, são diversos que você pode fazer qualquer tipo de trabalho que eu tô demonstrando aqui para vocês hoje. Incrível, não é, gente? E agora eu vou ensinar algo que para nós que trabalhamos com artesanato será de grande utilidade, também resultará numa grande economia. Eu vou ensinar como fazer marcadores de massa e carimbos de EVA utilizando a nossa Pixie da Algo Laser e vocês vão ver que perfeição nós vamos conseguir. Eu fiz vários testes para chegar à configuração ideal do EVA e vou passar agora tudo para vocês. Então, gente, eu já coloquei aqui dentro, olha, a placa de EVA. Estou usando uma placa de EVA de 5 milímetros. E agora vamos às configurações. Olha, vou clicar novamente em projetos, unidade USB, porque eu quero utilizar uma imagem, né, que eu salvei, que é essa imagem aqui, olha, desse arabesco bem bonito. Vou clicar aqui na imagem, olha, depois clico em gravar. E vou escolher o material, gente. Olha, aqui, como eu já mostrei para vocês, tem vários tipos de materiais e nós vamos escolher a borracha, que é o que mais chega perto, né, do EVA. E aqui na velocidade, eu vou escolher esse parâmetro aqui, olha. 4.000 de velocidade e 40% de potência. E vou clicar em confirmar. E agora eu vou clicar a processar.
E como eu já mostrei para vocês, eu posso diminuir a imagem ou aumentar e posicioná-la onde eu quero que ela fique. Eu vou deixá-la mais ou menos aqui, ó, para aproveitar todo o meu EVA, tá? E agora, né, como sempre, eu vou clicar aqui nesse modo de visualização para poder deixar o EVA bem posicionado. Como vocês estão vendo, ó, a luzinha já está mostrando onde o laser vai passar quando for ligado e ele está pegando toda a minha placa de EVA. E como vocês estão vendo também, eu coloquei nos cantos do EVA uma fita adesiva que é para ele ficar bem posicionado e a pontinha não ficar enrolando e atrapalhar aqui a gravação, tá bom? E agora, gente, eu vou clicar em iniciar e vou fazer mais um ajuste nos parâmetros aqui da gravação. Então, vocês prestem atenção, olha. Clico no iniciar. E aqui, olha, eu vou clicar na velocidade. Ela tá 100%, eu vou deixar em 200. Dou OK. E aqui na potência, ela tá 40% por 100. Eu vou colocar 170. E pronto, gente. Esse foi um parâmetro que eu achei que fez uma marcação bem bonita no EVA, própria para o que nós estamos precisando. E agora é só deixar a Pixie trabalhar. E agora que já terminou, é só clicar aqui em terminado e voltar, tá? E agora vamos ver o resultado do nosso trabalho. Gente, olha a perfeição dessa gravação. Olha como ficou lindo. E assim nós poderemos, né, fazer os nossos carimbos, os nossos marcadores de massa. Agora é só recortar aqui ao redor e você pode fixar essa base ou num pedacinho de madeira, se você quiser fazer carimbo, ou num pedaço de borracha um pouco mais grossa, ou mesmo fazer como eu fiz nesse outro, olha, que eu já tinha preparado. Eu coloquei mais um pedaço de EVA, colei com a fita dupla face e aqui eu tenho o meu carimbo super personalizado do tamanho que eu quero. Isso para quem trabalha principalmente com pintura em vidro é muito importante, gente, que por exemplo, olha, eu tenho esse vidro aqui, se eu quisesse carimbar, olha, é só eu rodear aqui, tá vendo? Como esse carimbo é flexível, olha só. Eu consigo carimbar até em superfícies assim cilíndricas, sem nenhum tipo de problema. E o melhor, né, gente, fazendo a imagem que eu quero, do tamanho que eu quero, para que possa ter projetos bem personalizados. Eu tinha feito esse, olha, de tamanho maior, é a mesma imagem. A única diferença é que eu fiz em tamanho maior e olha também como ficou lindo. E olha só, gente, para fazer também personalização de massa, olha, você coloca aqui. Aqui eu já abri um pedacinho de massa de modelagem, olha, coloco aqui em cima e aperto aqui com o rolinho, ó. E olha só, gente, como ficou lindo aqui a marcação. E a mesma coisa, olha, recorto aqui. E eu posso aplicar, né, a minha massa aqui personalizada em qualquer tipo de trabalho, principalmente assim no vidro, olha, eu aplico. Deixo a massa secar e depois faço a pintura. Vocês sabem, né, gente, quanto esse tipo de material custa caro. Só isso já vale muito uma máquina como essa, porque nós poderemos fazer da maneira que quisermos, né, os nossos carimbos, os nossos marcadores. E também para quem quer empreender, fazer para vender, gente, porque quem compra isso aqui sabe que é muito caro, carimbos de EVA. E antes de mostrar essa funcionalidade nova, eu quero mostrar um detalhe para vocês também. Olha, eu vou colocar essa pedra aqui embaixo e, lógico, nós vamos ter que nivelar. Então, vou colocar aqui o martelinho do nível e vou levantar o laser. Olha só, gente, eu já levantei aqui o laser no máximo que ele vai. Mas vocês estão vendo, ó, ainda falta bastante para o martelinho, né, dar a configuração ideal de foco. Então, o que eu posso fazer? Eu vou mostrar para vocês como fazer a máquina ficar um pouco mais alta para que você possa ajustar perfeitamente aqui o foco.
Aí vocês observem que na parte traseira tem esses 4 parafusos e eles servem justamente para que nós possamos deixar aqui a nossa área de trabalho um pouco mais alta. Então, o que que nós fazemos? Olha, retira os parafusos e eu consigo levantar, olha só, levantar a máquina até a altura que eu preciso deixar. Tá vendo, gente? Olha, levantando assim, ela vai ficar na altura correta para eu poder trabalhar com essa pedra. Pronto, gente, agora que eu levantei um pouquinho aqui, olha, ajustei os 4 parafusos, aí eu posso trabalhar, né, com um objeto como essa pedra que é um pouco mais alto. Pronto, gente, agora que eu levantei, olha só, eu posso ajustar perfeitamente aqui o foco. Olha só, tá vendo? Agora já ficou certinho para trabalhar. Então, toda vez que você tiver um objeto que seja um pouco mais alto, é só levantar a pixie e ajustar, que você consegue perfeitamente também gravar em objetos altos. Bem, gente, agora que nós já trabalhamos aqui com os projetos, eu vou também mostrar uma outra funcionalidade, que é essa aqui, Algo Sketch. Você clica aqui e aqui você consegue desenhar aquilo que você desejar e imprimir no material também que você quiser. Aqui, se você clicar nessa setinha, você tem algumas configurações, olha só. Na caneta, você pode determinar o traço, a grossura do traço. Eu vou deixar nesse aqui, tá? Aqui é uma borracha, se você precisar apagar. E olha só, eu vou fazer, como é uma pedra, um desenho lembrando desenho rupestre, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Aqui eu vou fazer algo bem solto mesmo, tá, gente? Olha, uma vez eu vi um desenho de uma pintura rupestre que lembrava isso aqui. Digamos, não gostei desse aqui. Eu clico aqui na borracha, ó, venho aqui e apago. Tá vendo? Apago facilmente. E depois, novamente, olha, desenho. O traço da maneira que desejar. Aqui fez uma falha, ó, eu posso apagar também. Olha. Tá vendo? Agora eu venho e desenho novamente. Muito bacana, né, gente? Fiz um desenho bem simples aqui, só para demonstração, tá? E agora que eu terminei o meu desenho, eu clico aqui, olha, em continuar. E agora eu vou escolher o material que eu vou gravar. Aqui tá aço inoxidável, mas não é, eu quero escolher a pedra, né? Então, olha só quanta opção que tem, gente. Tem placa de rocha negra, que é esse que eu vou escolher, mas vou mostrar os outros. Tem folhas secas, metal revestido, ABS, ó, placa de epóxi, placa PP, bambu, papelão, lona, jeans, couro, papel colorido. Olha só quanta coisa a gente pode gravar. Lona, jeans, borracha. Olha quanta coisa. Então, esse aqui, como é uma pedra, eu vou escolher esse aqui, placa de rocha negra, que é como se fosse aquela placa de ardósia, né? Então, ela vai servir bem aqui para o meu trabalho. Vou confirmar, olha, placa de rocha negra. A qualidade eu vou deixar alta mesmo. A potência 100%, velocidade média. E agora, né, eu vou clicar em processar. E aqui, gente, eu vou ajustar, vou diminuir um pouquinho o tamanho, ó, e vou deixar aqui centralizado. Acredito que esse tamanho vai ficar bom. E mais uma vez eu vou clicar aqui para testar, né, justamente se a minha pedra lá embaixo está bem centralizada, onde o laser vai trabalhar. Agora eu coloco novamente aqui a proteção. Baixo também essa camada de proteção. E vou clicar em iniciar para iniciar a gravação na pedra. E pronto, gente, já começou a gravar. Pronto, gente, agora é só clicar aqui em terminado, olha, e vamos ver, né, o resultado aqui do trabalho.
Ah, gente, olha só que bacana que ficou, né? Ficou bem parecido mesmo com uma pintura rupestre, até ficou clarinho, olha. Que legal! Então, se você quisesse que ficasse um pouco mais escuro, é só lá nas configurações colocar a coloração mais escura, mas eu adorei esse resultado, né? E, inclusive, aqui eu fiz um desenho à mão livre, mas se você quisesse fazer como do pendrive, mandar uma imagem para cá e gravar, fica lindo. Já pensou, gente? Coloca uma borboleta aqui, depois você pinta. Olha que lindo trabalho que fica, né? Eu adorei. Essa ferramenta vai ser muito útil aqui nos meus trabalhos. Eu tenho certeza que eu vou fazer muita coisa linda para vocês, que vocês viram, né? São os mais diversos materiais que podem ser utilizados e dá para a gente fazer muita coisa, né, gente? Inclusive, se vocês quiserem que eu traga mais trabalhos utilizando a Pix da Algo Laser, a gravação, aí me digam aí nos comentários qual material que vocês gostariam de ver a aplicação, que eu gravo mais aulas para vocês, porque eu tenho certeza que nos próximos trabalhos de artesanato eu vou trazer muita coisa linda aqui para vocês. Inclusive, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir essa belezinha aqui, que está em condições especiais para vocês que acompanham o canal Recriar com Arte. Mas para isso vocês precisam clicar no link que eu estou deixando aqui embaixo, né? Que é um link exclusivo para vocês com condições super especiais. Tá bom, gente? E antes de nós encerrarmos a aula, eu gostaria de mostrar mais uma funcionalidade que eu acredito que também será muito útil, que é esse aqui, Algo Type. Olha, você clica aqui, aí você dá 2 cliques aqui na tela e você consegue escrever aquilo que você desejar. Por exemplo, vou escrever aqui, Recriar com Arte. Vendo, gente? Olha, aqui eu dou OK, aqui eu consigo aumentar, mudar a fonte. Olha, aqui se eu quiser mudar o tamanho do texto, eu posso diminuir ou aumentar. Olha, ele tá em 36, se eu quiser pôr 72, também posso. Ou quiser diminuir, olha, para 24. Ó, tá vendo? Diminuir o texto. Eu posso mudar a fonte, né? Pra fonte que eu quiser, olha. Tá vendo? Mudei a fonte, enfim, dá para fazer muita coisa. Essa funcionalidade aqui é ótima para você que tem pet. Por exemplo, se você quiser colocar o nome do seu pet aqui, o telefone, e gravar numa medalhinha de metal, é excelente, gente, até para você vender também, né, um personalizado. Então você escreve aquilo que desejar, coloca na fonte que você quiser, né, e depois você manda gravar, como eu ensinei aqui nas configurações, escolhendo o tipo de material e a qualidade, né, da impressão que você deseja. Legal, né, gente? E, gente, vocês viram quanta coisa linda é possível fazer com essa maravilha? Eu realmente fiquei impressionada. É uma máquina super compacta, mas não deixa nada a desejar, principalmente para nós que trabalhamos com arte, com artesanato. Muita coisa dá para fazer, né, gente? Eu achei esses cortes aqui ficaram perfeitos. A gravação aqui na madeira, gente, gravar foto na madeira não é uma coisa fácil, mas a definição ficou linda. E eu fiquei muito impressionada também com a possibilidade de fazermos os nossos carimbos e marcadores de massa de EVA. E também outra vantagem muito grande que eu gostei bastante é que não há necessidade de você acoplar a máquina a um computador, a um programa, que eu sei que muita gente tem dificuldade, né, de trabalhar com computador ou de acessar algum programa. Vocês viram que na própria Pix nós fazemos todas as configurações, lá vem com modelos já gravados e também você poderá, através do pendrive, personalizar todos os seus trabalhos. Gente, eu fiquei muito agradecida à Algo Laser por essa oportunidade de testar essa máquina. Eu gostei bastante e espero que vocês também tenham gostado. E como eu já falei na aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir essa belezinha que está em condições especiais aqui para os seguidores do canal Recriar com Arte. É um link especial para vocês e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e fazer muitas coisas lindas.
E também, gente, me digam se vocês gostaram, o que vocês acharam, né, dos modelos que eu mostrei. E se vocês quiserem que eu traga mais trabalhos utilizando aqui a Pix, me digam nos comentários qual material vocês gostariam que eu demonstrasse, que eu trago mais aulas aqui para vocês. Combinado, gente? Muito obrigada a todos. Se você gostou, não esquece também de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com bastante gente e também se inscrever no canal. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser.